Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um ensino da Palavra de Deus, um esclarecimento, um estudo preterista, segundo a Palavra do Senhor, para a nossa compreensão. E quero chamar-se a atenção de todos os irmãos que vão assistir, que mesmo que tiverem, louvado seja Deus, uma outra opinião, louvado seja Deus, que venha assim responder com educação, né? Louvado seja Deus, porque nós não estamos aqui querendo ofender nem A e nem B, mas queremos trazer a verdade da palavra de Deus a todos aqueles que acharem por bem, louvado seja Deus, e olharem para o que está escrito na palavra do Senhor. Então, não deixa de se inscrever no canal, deixe seu joinha, e nós estamos aí para falar do amor de Deus, para falar das grandezas, louvado seja Deus, do seu grande amor. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o anticristo. Não haverá anticristo no futuro. Vamos provar na Bíblia. Aonde está escrito quais são as mensagens, os versículos, os textos que falam sobre o anticristo? Nós vamos ler 4 ocorrências sobre o anticristo na Bíblia. E essas 4 ocorrências, louvado seja Deus, só existem elas. Então nós vamos meditá-las e vamos ver se o anticristo ele já veio ou se ele vai vir, segundo os textos bíblicos que vamos ler. Abra sua Bíblia comigo, ou mesmo que você já conheça, só ouça a leitura. Muito bem. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, véspera dos acontecimentos finais. Já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo literal, já aconteceu no primeiro século. Então tá aí. Também agora, muitos se têm feito anticristos. Muitos, já no primeiro século, já se tinha feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Aí eu vou continuar lendo para você entender o mistério. Saíram de nós. Olha aí, irmão. João dizendo, saíram de nós. Quer dizer, era crente igual a gente, seguidores de Jesus Cristo. Então eles saíram de nós. Mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós.
Vamos para o versículo 22. Versículo 22 é a segunda ocorrência. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo, ele nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessar o Filho, tem também o Pai. Essa foi a segunda ocorrência. Vamos para a terceira. Capítulo 4 da primeira epístola de João 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste. Quer dizer, todos eles ouviam. Que há de vir. E eis que já está no mundo, no primeiro século. Isso foi escrito no primeiro século. Não dá para trazer do primeiro século para cá. Nós vamos fazer uma jornada completamente fora. Por quê? Porque nós vamos passar por cima dos princípios da hermenêutica. Muito bem. Para terminar, quarta ocorrência. Segunda carta de João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e anticristo. Então, todos aqueles que negam a Jesus é o anticristo. Todos aqueles que negam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é anticristo. Todos aqueles que negam, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, já venceu o diabo, louvado a morte, aleluia, louvado seja Deus, pagou lá na cruz do Calvário o preço da lei, da condenação da lei, cravou na cruz a cédula que era contra nós, dizia Paulo, louvado seja Deus, estes são anticristo. Muito bem, louvado seja Deus. Então está provado na Bíblia que o anticristo surgiu, já estava no século I, no tempo apostólico. Muito bem, e muitos têm se tornado anticristo. Ele disse, eles estavam em nosso meio, eles eram de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar. Muito bem. O Senhor, ele veio como ladrão, porque já era a última hora, a véspera de tudo que iria acontecer com Israel. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos para a carta de Pedro. Jesus já veio como ladrão. Quando você lê esse texto na Bíblia, saiba que ele já veio. Carta do apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso de número 10 ao 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pedro está falando aqui.
porque Pedro ouvia Jesus falando sobre, louvado seja Deus, a vigilância, né, daqueles dias, no qual os céus passarão com grande estrondo. Isso não é para o futuro, irmão. Jesus nunca disse que a potência do céu ia ser abalada. Louvado seja Deus, as estrelas iam cair do céu, o sol não ia dar o seu clarão, a lua também não. Isso Deus ele fez e permanece para sempre. Nós vamos entrar dentro da Bíblia agora, para mostrar tudo isso para os irmãos, que aqui é tudo figurado, aqui é tudo Israel. Louvado seja Deus, sol, os céus passarão com grande estrondo, os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso não é a terra que vai pegar fogo. Isso é, louvado seja Deus, o ministério mosaico. Toda a lei de Moisés, aleluia, louvado seja Deus, o templo, Jerusalém, ia ser destruída. Então já estava chegando a hora. Louvado seja Deus. Aí Pedro diz: havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, louvado seja Deus, e nova terra, onde habita a justiça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, estava para começar. E louvado seja o nome santo do Senhor, a lei mosaica, a primeira aliança estava sendo terminada e se dando início a um novo céu, uma nova aliança onde habita a justiça. Louvado seja Deus! E nessa nova aliança não existe mandamentos da antiga aliança da lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui. Apocalipse, vamos para frente. Capítulo 16, verso 15. Olha que Jesus disse. Foi Jesus que disse essas palavras, hein? Capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Tá vendo? Era para eles. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Jesus estava falando da sua vinda, que ele ia vir como ladrão. Louvado seja Deus, a hora que não espereis. Ele disse isso para os discípulos. Estava falando, louvado seja o nome santo do Senhor, da última hora. Estava falando, louvado seja Deus, da meia-noite de Deus. Muito bem, vamos continuar. Lucas 12, 40. Lucas 12, 40. Que coisa tremenda, hein? Olha aí a palavra do Senhor. Portanto, estais vós preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Ó, Jesus, ele falou que ele viria como ladrão.
E aqui nós vemos nesse texto, no versículo 41, Pedro já falando: Senhor, dizes essas parábolas a nós e não a todos? Então, era assunto de Jesus com os apóstolos. É por isso que você vê nas Escrituras os apóstolos falando de última hora. Os apóstolos falando, louvado de Jesus vir como ladrão. Porque era a linguagem judaica dos apóstolos e Jesus Cristo sobre o juízo que viria sobre Israel. Louvado seja Deus. Vamos lá para Mateus agora. Mateus 24. Mateus 24, 43. Que diz assim: Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia, da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Jesus já veio como ladrão, irmão. Se cumpriu no século I. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então está aí a palavra de Deus, todas essas catástrofes. Louvado seja o nome santo do Senhor, foram para aqueles dias sobre Israel. Agora, sobre o fim do mundo, para nós terminar aqui, sobre o fim do mundo. Não pode acontecer nada no planeta que aparece os profetas de plantão, os bruxos da igreja, louvado seja Deus, da nova era, trazendo terror sobre a população, e é costume já da população dizendo que é o fim do mundo. Mas vamos saber o que quer dizer o fim do mundo. Deus, todos esses versículos que nós vamos ler, Deus está dizendo que não haverá fim do mundo. Vamos lá? Eclesiastes capítulo de número 1, verso 4. Uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece para sempre. Ok? Muito bem. Salmo 72, verso de número 5. Olha aí. Temerão quando durarem o sol e a lua de geração em geração. Então o sol e a lua vai permanecer de geração em geração, disse o Senhor. Versículo 17 do mesmo salmo. E o seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de país a filhos, de pais a filhos, enquanto o sol durar, e o homem será abençoado nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Então, irmão, a terra, o mundo não vai acabar. Jesus nunca disse que os céus e a terra ia ser abalada. Ele nunca disse que os cosmos, os planetas iam ser destruídos. Não, de forma nenhuma. Deus está dizendo aqui, louvado seja Deus, que o nome dele permaneceria eternamente, sendo propagado por pais e filhos enquanto o sol durar. Olha aí, muito bem, vamos continuar. Salmo 119, verso 90. 119.
verso de número 90, que diz assim: a tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra. Olha aí, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor, e ela permanece firme. Então é a Bíblia, é o Antigo Testamento afirmando que a terra permanece, o céu permanece. Agora, o céu que diz que vai pegar fogo não é esse céu aí. Você tem que entender, dentro de um estudo preterista, o que é céus e o que é terra, o que é que vai pegar fogo. Então, esse estudo, louvado seja Deus, dentro do estudo futurístico, você não vai compreender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos agora para Daniel. Olha que coisa linda, hein? A palavra de Deus. Daniel, capítulo 4. Olha aí, Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, verso 3. 4:3. Quão grandes são os teus sinais, quão poderosos são as tuas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Louvado seja Deus. Versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, louvado seja Deus, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento, e eu bendiz o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Irmão, o mundo não vai acabar, acaba as gerações, louvado seja Deus, mas a terra permanece para sempre. O sol, a lua, vai continuar onde Deus colocou, porque o sol é para governar o dia, foi Deus que colocou ele lá, e ninguém vai tirar ele de lá. A lua para governar a noite. Aí você precisa entender, quando, louvado seja Deus, estava chegando a última hora no tempo dos apóstolos, que hora era essa? Que véspera era essa do acontecimento finais? Louvado o Apocalipse de Pedro, que ia acontecer tudo na era dos apóstolos. O Apocalipse de João, louvado seja o nome, eis que vem como ladrão. Jesus que disse isso, irmão. Tudo isso se cumpriu no primeiro século. Graças a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá muito gostoso, tá muito bom. Agora, Deus ele prometeu lá em Gênesis capítulo de número 8. Vamos para lá? Gênesis capítulo 8. Olha que coisa boa, hein? Vamos ver o que Deus prometeu aqui. Capítulo 8 de Gênesis, verso 21 e 22. O Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa dos homens, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todos os viventes que eu fiz. Tá aí, irmão, a palavra do Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além deste Deus.
que fez os céus e a terra e tudo o que nele há. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus continua te abençoando e faça uma análise dos estudos e procura estudar o estudo da Bíblia. Louvado seja Deus, a teologia, ou louvado seja a escatologia consumada, que é o estudo preterista. Louvado seja Deus, e você vai começar a compreender melhor a palavra do Senhor. Que Deus abençoa. Eu sou o seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Continua se inscrevendo no canal e deixa aí o seu joinha, e até o próximo estudo.